Oi, bem-vindo ao vídeo sobre ditadura militar. Meu nome é Clara e eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Antes de entender o período militar brasileiro, é preciso compreender os eventos acontecidos. Então vamos lá. O primeiro momento é marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961 e no mesmo ano ele renunciou ao seu cargo, fazendo com que seu vice, João Goulart, assumisse seu cargo de presidente. Só que assim, Jânio Quadros e João Goulart eram de diferentes partidos políticos e tinham projetos opostos para o país. O projeto Jango era apoiado em reformas básicas, como fiscal administrativo, universitário e principalmente o agrário. Além disso, ele era um representante trabalhista do legado de Getúlio Vargas. Como mencionei antes, a reforma agrária era uma das principais propostas do governo de Jango e também a que mais gerava polêmica. Afinal, era combatida pelos grandes latifundiários e por grande parte do parlamento no Congresso Nacional. Então, assim, esse foi um momento de bastante alvoroço e polarização política entre a população. Teve momentos que uma parte dessa população queria derrubar o governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade e das partes de classe média. Tudo começou quando tanques do exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde o presidente João Goulart estava, no dia 31 de março de 1964. 3 dias depois disso, Jango partiu para o exílio lá no Uruguai, e uma junta militar assumiu o poder do Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco tomou posse, tornando-se o primeiro de 5 militares a governar o Brasil durante o período. Quando Castelo Branco estava governando, em 64 e 67, foi declarado o período ato constitucional da ditadura militar, o AI-1. Esses atos eram decretos, normas utilizados para a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantia sua permanência no poder. Uma das medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, gente, que a partir desse momento, as eleições seriam feitas pelos congressos nacionais e não pela população. Também foram suspensas as eleições diretas estaduais e, em 1967, uma nova Constituição entrou em vigor. Em 1965, por meio do Ato Constitucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado um bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas 2 partidos, a Aliança Renovada Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Enquanto o primeiro apoiava o governo, o segundo representava a oposição consentida. Ao mesmo tempo que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, porque mantinha o Congresso Nacional em funcionamento. O AI-2 mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do poder judiciário e concentrando cada vez mais o poder executivo. O governo Costa e Silva foi marcado por muita repressão, violência e tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores, a passeata dos 100 mil. Nesse momento, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Em resposta, Costa e Silva promulgou o AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou o estado de sítio, cassou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Como esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime, é considerado o governo mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período, também conhecido como Ano de Chumbo, em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir grupos armados contra os quais houve forte repressão por parte dos militares.
Oi, eu sou o Felipe e vou falar dos demais governos durante a ditadura. Começando pelo Médici, que durou de 69 a 74, considerado o maior período de repressão. A censura dos meios de comunicação se intensificou e muitos políticos foram presos e torturados durante esse período. O período também é conhecido como milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição de crédito, o aumento de tarifas do setor público, a contenção dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação resultaram em taxas de crescimento do PIB acima de 10% de grandes investimentos em infraestrutura. Ainda neste momento foram construídas mais de 1 milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, e o setor de bens duráveis e eletrodomésticos cresceu. Por isso, a impressão que se passava a partir dos resultados dessas medidas era um crescimento econômico, ou como se costumava chamar, milagre econômico. O crescimento da economia, somado à euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo a adotar campanhas publicitárias ufa, ufanistas como Brasil, ame-o ou deixe-o, ou ninguém segura esse país. Esse milagre, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país, equivalente hoje a uma dívida de 1,2 trilhões de dólares, muito maior que a atual, cujo valor registrado em 2017 foi de 37,36 bilhões de dólares, significando que o milagre econômico gerou na realidade a dependência brasileira de empréstimos internos que nos seguiram durante os anos. Em 73, houve a crise do petróleo no mercado internacional. Com o aumento do preço do combustível, a inflação do país começou a subir em 74. A inflação era de quase 30% ao ano, chegando à taxa de 242,24 ao final da ditadura. Além disso, os investimentos da economia brasileira caíram, reduzindo o consumo e geração de emprego. Diante dessas dificuldades, o governo passa a perder apoio. Em 71, foi promulgado um decreto que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas instituições para lutar contra eles, como o Departamento de Operações Internas, o DOI, e o Centro de Operações de Defesa Interna, o COD. Estes órgãos eram utilizados como centro de aprisionamento e tortura e estavam localizados nas principais cidades do Brasil. Agora falando do presidente Geisel, que teve seu mandato de 74 a 79, que iniciou com a abertura da política lenta, gradual e segura, que na prática isso significa a transição de um regime democrático mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transação também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas após anos de repressão, violência e restrição à liberdade. As violações aos direitos humanos e repressões violentas continuaram apesar do início da abertura. O caso mais grave ocorrido durante seu governo foi a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog em 75. Esse episódio gerou uma grande comoção popular, mas Jason não tomou providências para punir os responsáveis. A crise econômica também se agravou e em 78 operários metalúrgicos do ABC Paulista iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil. Diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. A situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura militar no Brasil. Diante a pressão da população e do surgimento de movimentos contrários ao regime, em 78, o presidente revogou diversos decretos, inclusive o AI-5. Em termos de investimento, o governo Geisel foram registrados os mais altos aportes em infraestrutura e industrialização desde o início da ditadura militar, atingindo 23,3% do PIB. Esse é um valor alto se considerado o investimento no início do regime, 15%.
Alguns dos exemplos desses investimentos foram a Transamazônica, a Ponte Niterói, as usinas nucleares de Angra e a hidrelétrica de Itaipu. O presidente Figueiredo, que teve seu mandato de 79 a 85, colocou o fim ao período ditatorial. Em 79, foi promulgada a Lei de Anistia. Aos poucos, os presos foram sendo libertados e os exilados foram voltando ao país. Uma polêmica sobre a Lei de Anistia é que ela excluía os guerreiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão militar policial responsáveis por violação dos direitos humanos, como tortura e mortes. A partir deste momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. Muitos deles já existem até hoje. Mas essa abertura do final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente, considerado um ato terrorista. Militares contrários à abertura explodiram uma bomba no Centro de Convenções do Rio de Janeiro durante a comemoração do Dia do Trabalho em 1981. Também não houve investigações ou punições. Ao final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 89 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência.